Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma aula de direito administrativo, né? Dessa vez, vendo aqui a estrutura da administração pública brasileira, ok? Nós já vimos, né, o conceito de administração pública, né? Em sentido amplo, em sentido estrito, sentido objetivo, sentido subjetivo, né? Mas no caso, existe uma classificação muito importante que deve ser bastante aprimorada. Que no caso, existe uma classificação que é a classificação entre a administração pública direta e a administração pública indireta, certo? Repetindo, né? A administração pública direta e a administração pública indireta, ok? No caso, pessoal, qual é a diferença? A administração pública direta, que está aqui, ela é formada pelos próprios entes federativos, pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que é que acontece? Essas entidades aqui, elas são pessoas jurídicas de direito público. Todos eles são os próprios entes federativos e eles se destacam por ter autonomia política administrativa, certo? Eles detêm competência política, competência legislativa, competência tributária, certo? Então, essas entidades aqui da administração direta, elas têm aí uma série de competências que você não vai encontrar na administração pública indireta. Na realidade, a administração pública indireta, ela é formada por descentralizações administrativas da administração pública direta. Por exemplo, nós temos aqui as autarquias, que eu posso citar como exemplo o INSS, que é uma autarquia federal. No caso, por ser uma autarquia federal, o INSS ele foi criado pela União. Okay? Foi a União que, através de um processo de descentralização, criou o INSS. Perfeito? No caso, nós temos também as fundações públicas, como é o caso, por exemplo, da FUNAI, da FUNASA. E nós temos as empresas públicas, que é o caso da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? Conhecida aí como os Correios, né? Empresa pública. E nós temos as sociedades de economia mista, que é onde vão se enquadrar a Petrobras, o Banco do Brasil, ok? No caso, tá, pessoal? Aqui tem um detalhe que eu queria deixar logo claro para vocês. A sociedade de economia, não é toda sociedade de economia mista que faz parte da administração pública, ok? Somente aquela sociedade de economia mista que tem mais de 50% do seu capital, das suas ações, pertencentes a pessoas jurídicas de direito público, ok? Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce, atualmente, ela tem aproximadamente 20% de suas ações pertencentes ao Estado. Então, nesse caso, trata-se de uma sociedade de economia mista, que não faz parte da administração pública, certo? Então veja só faz parte da administração pública a sociedade de economia mista que ela tenha mais de 50% do seu capital pertencente ao Estado. Se o Estado ele tem menos de 50%, o que é que vai acontecer? Essa sociedade de economia mista ela é tratada como uma empresa privada, ok? E não como uma entidade da administração pública. Perfeito? No caso, tá, gente? Nós vamos estudar cada uma dessas entidades com mais profundidade, ok?
Veja só. Começando aqui pelas autarquias, tá, gente? Nós temos que as autarquias, como um conceito bem simples, tirado aqui do livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, você vai ter que ela é uma pessoa jurídica de direito público, criado por lei, com capacidade de auto-administração, para desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Pontos importantes aqui que vocês devem memorizar. Primeiro, trata-se de pessoa jurídica de direito público e ela tem que ser criada por lei. O que significa eu dizer que se trata de uma pessoa jurídica de direito público? Significa que as autarquias elas vão se submeter às normas especiais do direito público. Devem fazer concurso, devem fazer licitação, seguem o regime de precatório e etc. Essas regras nós vamos ver mais à frente. No caso, tá, pessoal, é necessário aqui criação por lei específica, tá, pessoal? Trata-se de criação por lei específica, ou seja, uma lei ordinária que trata só sobre a criação da autarquia. Perfeito? E no caso, elas têm autonomia administrativa para realizar suas atividades. Por exemplo, o INSS foi criado para a administração de benefícios previdenciários. Então, para conceder um benefício previdenciário, o INSS ele tem autonomia para fazer isso, ele não precisa da União para fazer isso. Ok? Muito embora a atuação do INSS passe por um controle administrativo nos limites que a lei impõe. Professor, que lei? A própria lei que criou a autarquia. Perfeito? Seguindo adiante, pessoal, entendido aí essa parte de conceito, nós temos aqui a classificação. Que aí, no caso, eu posso trazer a classificação da seguinte forma. Existem as autarquias comuns, como é o caso do INSS, tá? Como é o caso aqui em Fortaleza, nós temos a AMC, a Autarquia Municipal de Trânsito, são autarquias comuns, certo? E no caso nós temos as autarquias especiais. Quais são as autarquias especiais? Primeiramente, o primeiro tipo de autarquia especial que nós temos são as autarquias profissionais, ou seja, aqueles conselhos profissionais. Por exemplo, conselho de medicina, conselho de contabilidade. São todas autarquias, certo? No entanto, eu quero fazer o registro que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, embora haja muita polêmica sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal diz que não se qualifica bem como autarquia. Existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que a OAB ela seria uma autarquia sui generis. Mas, no entanto, o Supremo Tribunal Federal não disse o que é uma autarquia sui generis. Certo? Então, ainda hoje, ainda é um ponto de polêmica muito forte qual é a natureza jurídica da OAB, certo? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, no caso, os outros conselhos profissionais são tidos como autarquias. Ok? Um outro tipo de autarquia especial são as chamadas autarquias territoriais. Na realidade, isso é muito estranho, tá, pessoal? Mas existem situações em que um determinado território é administrado como se fosse uma autarquia. Isso acontece, né, por exemplo, com Fernando de Noronha, é o caso mais famoso, né? Fernando de Noronha, né, é uma ilha e ela pertence ao estado de Pernambuco. Mas, professor, qual é a natureza jurídica? Pertence ao estado de Pernambuco, tudo bem, mas é município? Não. Fernando de Noronha é qualificado como sendo uma autarquia territorial. E a sua administração se dá de forma muito parecida como uma autarquia. Ok? Na realidade, trata-se de uma ficção jurídica. Tá? Para melhor aí, administrar esses territórios que não têm condição de virar município.
Perfeito? Seguindo adiante, tá, pessoal? Nós temos as chamadas agências reguladoras, certo? Muito importante, tá, gente? As agências reguladoras. Porque, no caso, as agências reguladoras, elas possuem poder normativo, são autarquias com poder normativo. Elas são criadas pelo Estado, né, pelo poder público, para regulamentar um determinado setor. Por exemplo, nós temos a Anatel, que é a agência reguladora da telefonia. Essa agência reguladora, a Anatel, ela pode expedir normas jurídicas de caráter abstrato sobre esse setor econômico da telefonia, certo? Nós temos também outras, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, também é uma agência reguladora que normatiza esse setor aí de derivados do petróleo, certo? Então nós temos várias aí agências reguladoras, né? A Ancine do cinema, a ANTAC do transporte aquaviário, a ANAC da aviação. Todas essas são autarquias especiais que regulamentam esse setor da respectivo, né? E para isso eles podem fazer através de normas jurídicas de caráter abstrato, ok? Para terminar, gente, a classificação e as autarquias especiais, você vai encontrar as agências executivas, tá? O que nada de mais tem, tá, pessoal? A agência executiva nada mais é do que uma autarquia que está passando por um processo de reformulação administrativa, certo? Um processo de reformulação administrativa. Aí o que é que acontece? Quando a autarquia ela precisa passar por um processo desse tipo, pode acontecer que o ente federativo que criou essa autarquia realize um contrato de gestão com a mesma. E aí essa autarquia ela vai receber mais liberdade administrativa, mais recursos e em troca deverá cumprir um plano de metas. Enquanto esse contrato de gestão ele estiver em vigor, essa autarquia ela poderá ser chamada, ela será chamada de agência executiva, ok? Mas é só enquanto durar o contrato de gestão. Um exemplo de agência executiva que nós temos aqui no Brasil é o Inmetro, certo? O Instituto de Medidas, ok? Então, os tipos de autarquia são esses, tá? Mas seguindo adiante, tá, pessoal? Nós vamos já entrar aqui no regime jurídico das autarquias, certo? Primeiramente, ela é criada por lei específica, eu já falei isso. Ela tem uma finalidade especial, certo? Por exemplo, no caso do INSS, a finalidade é a administração de benefícios previdenciários, ok? Nós temos ainda que as autarquias elas estão sujeitas ao controle de rendas pelo Tribunal de Contas, certo? Há uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Vamos ajeitar aqui. Ok? Professor, não sei o que é o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, tá, pessoal? É um órgão administrativo. É um órgão administrativo que fiscaliza basicamente o patrimônio público. Então, aonde tem patrimônio público, o Tribunal de Contas vai lá e fiscaliza e exerce algum tipo de controle, ok? Como as autarquias elas têm patrimônio público, né? Elas são formadas por patrimônio público, o Tribunal de Contas fiscaliza. Perfeito? Seguindo adiante, tá, pessoal? Nós temos aqui que as autarquias têm imunidade tributária. Tem imunidade tributária. Ou seja, a autarquia não paga imposto. Isso está lá no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os bens das autarquias, tá, pessoal, são bens públicos,
certo? E é uma coisa que vai ser aprofundada em outro, em outra oportunidade, que os bens públicos eles não se sujeitam a penhora. Como também, tá, pessoal, não podem ser usucapidos. Isso é uma coisa que todo estudante de direito administrativo deve ter em mente, tá? Bem público não pode ser penhorado e bem público não pode ser usucapido, certo? Não cabe usucapião de bem público, ok? Que fique aí essas duas regras aí logo no início para você se situar. Então, os bens das autarquias e as rendas, tanto elas não podem ser penhoradas como não podem ser usucapidas. Perfeito? Seguindo adiante, já falei aqui que os bens são públicos. As autarquias, elas se sujeitam a uma prescrição quinquenal, certo? Suas dívidas e direitos de terceiro prescrevem em 5 anos. Então, o que é que acontece? Se você tiver um problema com uma autarquia, algum débito com a autarquia, esse débito ele vai prescrever em 5 anos, certo? Seguindo adiante, nós temos aqui que os créditos estão sujeitos à execução fiscal. Isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? Se uma autarquia ela tem um crédito com alguém, o que é que vai acontecer? Esse crédito ele vai ser inscrito na dívida ativa e que depois vai haver uma execução fiscal, certo? A lei de execução fiscal é a lei 6.830. Um ponto importante aqui é que a execução fiscal, que é aquela execução que é utilizada para cobrar um crédito que o poder público tem, ele vai se sujeitar ao procedimento da lei 6.830 e não o procedimento de execução lá do Código de Processo Civil, tá? Então aqui, se a autarquia ela for entrar com execução fiscal, a procuradoria da autarquia, né? Esse crédito ele vai ser executado como dívida ativa, seguindo o procedimento da lei 6.830. As autarquias, tá, gente, sujeitam-se ao regime de precatório. Professor, que nome é esse? Eu nunca ouvi falar nisso. Com um nome desse não pode ser coisa boa. Realmente não é. O que é o precatório? O precatório ele é basicamente um título que atesta que você tem um determinado crédito com o Estado. Esse título, especificamente de precatório, ele decorre de condenações judiciais. Professor, não estou entendendo. Vamos supor, tá, gente, que você foi atropelado por uma viatura da polícia. Você entrou com um processo contra o Estado, ganhou direito a uma indenização de 100 mil reais, por exemplo. Então, o que é que vai acontecer? Depois que você ganhar esse processo de 100 mil reais, que você teve uma sentença favorável, recurso, foi confirmado a nível de recurso, transitou em julgado, o que é que vai acontecer? Você não vai receber logo esses 100 mil reais. Você vai receber um papelzinho que se chama precatório. E que, no caso, esse precatório, ele vai ser trocado por dinheiro quando o Estado tiver disponibilidade orçamentária. É claro, tá, pessoal, que existe aí um prazo máximo para que esses precatórios eles podem ser trocados por dinheiro, certo? A depender do tipo de precatório. Por exemplo, precatórios comuns normalmente têm um prazo para serem descontados em 10 anos. Mas, por exemplo, precatório de desapropriação, o prazo é de 2 anos. Ok? Então, a depender do tipo de precatório, vai haver um prazo. É claro que durante esse prazo vai correr o quê? Juros de mora. Quanto mais o Estado demorar, vai correr um juro em cima desse valor que o Estado está lhe devendo. Ok? Então é interessante que às vezes quando o sujeito recebe um precatório desse, demora muito, e aí recebe com juro, correção monetária, etc.
Às vezes acontece, eu já vi gente que se aposenta quando recebe um precatório da bolada que vem, né? Que demora muito, né? E também já vi casos de pessoas que vêm a falecer e não recebem o precatório. Aí fica para os herdeiros, tá certo? Seguindo adiante, pessoal, as autarquias elas vão ter o quê? Prerrogativas processuais. Ok? O maior exemplo é o prazo em dobro, certo? Então, a autarquia tem prazo em dobro. Ok? Existe também o recurso da remessa necessária, que é prevista lá no Código de Processo Civil. O que é que acontece? Quando a autarquia ela tem uma ação contra ela que é julgada procedente, ou seja, basicamente a autarquia ela sofre uma sucumbência, mesmo que não haja recurso, esse processo deverá ser confirmado pelo tribunal. É o que a doutrina chama aí, às vezes, de recurso de ofício, que na realidade tem sido chamado mais como remessa necessária. Ok? Então, independente de recurso, esse processo que a autarquia foi sucumbente, ela deve ser confirmada por um tribunal, salvo algumas exceções que são previstas lá no Código de Processo Civil. Ok? No caso, são dois exemplos, tá, pessoal, de prerrogativas processuais. Mas no caso existem outras, né? Vamos adiante. As autarquias, tá, gente? Ela tanto profere atos administrativos, como também realiza contratos administrativos, né? Então, basicamente, as autarquias, elas produzem os mesmos atos que o Estado produz. São atos administrativos, atos de direito público. Como também os contratos são contratos de direito público, certo? Que vocês vão estudar em outra oportunidade e que estão previstos aí na Lei 8666, que é a Lei de Licitação e Contratos. Enfim, estamos chegando aqui ao final do regime jurídico, né? A responsabilidade das autarquias, ela é prevista também no artigo 37, parágrafo 6º, que é uma norma jurídica, tá, gente, que trata da responsabilidade civil do Estado. Que será aprofundado, essa matéria de responsabilidade civil do Estado será aprofundado também em outra oportunidade, certo? Em outra unidade aqui do nosso curso, ok? Mas no caso uma autarquia ela lhe cause algum dano, você vai aplicar o artigo 37, parágrafo 6º, perfeito? Obviamente, uma autarquia, sempre quando ela for realizar um contrato, deve fazer prévia licitação, salvo em situações excepcionais previstas em lei. E, por fim, elas se submetem à chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? A LRF, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101. Professor, que lei é essa? Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei, basicamente, que veio a disciplinar a utilização do patrimônio público, certo? É basicamente um código de ética para o gestor público. Vou dar um exemplo. Sempre quando o gestor público ele for fazer uma despesa, ele deve fazer um estudo de impacto orçamentário, certo? Ele deve fazer um anexo de riscos fiscais. Isso é o que está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, caso o gestor de uma autarquia ela for fazer alguma despesa, tem que fazer esse tipo de estudo também. Tá certo? Então, as autarquias elas se submetem às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Bom, gente, basicamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Basicamente, era isso que eu queria ver com vocês
a respeito das autarquias, né? No caso, eu coloquei aqui um pouco também falando sobre as agências executivas, que eu já falei para vocês, né? Como também das agências reguladoras, tá, gente? Que tem essas características que também eu já falei. Elas têm poder normativo, maior independência, né? Há um investidor especial dos seus dirigentes, ou seja, os diretores das agências reguladoras, eles são indicados pelo chefe do Poder Executivo, necessária a aprovação pelo Legislativo, ok? No caso, a nível federal, pelo Senado. E eles têm mandato certo e determinado. Muito tranquilo, tá, pessoal? Mas basicamente era isso que eu queria falar para vocês aí a respeito das autarquias. Seguindo adiante aqui no nosso estudo, nós já vamos entrar aqui na matéria referente a fundações públicas, tá? O que não é muito diferente, das fundações de direito privado, das fundações privadas, certo? A fundação privada, vocês estudaram lá no direito civil, que basicamente ela é formada por um patrimônio de afetação, certo? Um patrimônio é destacado pelo fundador para uma finalidade específica. Então, quando você tem você quer criar uma fundação, você destaca um determinado patrimônio e afeta a uma finalidade específica. Pode ser saúde, educação, cultura e etc. Mas no caso, tá, pessoal, o que é que acontece? Quando a fundação é pública, o fundador é o Estado. A fundação pública, tá, gente, nada mais é do que uma fundação que é criada pelo Estado, que o dono é o Estado, basicamente, entre aspas, dono entre aspas, né? Mas assim, a fundação ela é criada pelo Estado. O Estado separa um determinado patrimônio que lhe pertence e aí afeta a uma finalidade específica, tá? Existe uma polêmica doutrinária e jurisprudencial também sobre o que seria uma fundação pública, se ela seria de direito público ou se seria de direito privado. Aí o que é que acontece? Nessa decisão aqui, certo, gente, do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 215.741, o Supremo Tribunal Federal entendeu que as fundações públicas, elas tanto podem ser fundações públicas de direito público, como podem ser fundações públicas de direito privado, certo? Existem aí esses dois tipos. No caso, tá, pessoal, a fundação pública de direito público, ela vai seguir as mesmas regras que a gente viu agora há pouco das autarquias. Tanto é isso que existe uma polêmica, alguns autores entendem que a fundação pública de direito público, na realidade, seria uma autarquia fundacional, certo? Porque basicamente quase não existe diferença em termos de regime jurídico entre uma autarquia e uma fundação pública de direito público, ok? Então, para esses autores, haveria somente a autarquia de direito privado, que o seu regime jurídico ele é um regime jurídico similar ao das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que nós vamos ver aí daqui a pouco, tá certo? Então, só lembrando aqui que as fundações públicas, né, elas podem ser de dois tipos. De direito público, que no caso ela terá o mesmo regime das autarquias, e elas podem ser de direito privado, que aí ela vai seguir o mesmo regime jurídico das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Perfeito? Opa, passei demais aqui. Pois bem, pessoal, chegamos aí às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Okay? Primeiramente, nós precisamos estabelecer aqui um conceito. Okay? Tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista,
quero deixar isso bem claro, tá, gente? São pessoas jurídicas de direito privado, tá? Cuidado, isso aí é uma pegadinha muito utilizada, por exemplo, em concurso público, em que se pergunta que a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, o que é que acontece? Você que está prestando concurso público, você vai. Ah, empresa pública deve ser pessoa jurídica de direito público. Está errado. Certo? Assim você erra a sua questão. Ok? Então, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Ok? Muito embora, tá, pessoal, o regime jurídico delas seja misto. Às vezes você vai aplicar um regime jurídico próprio das empresas privadas e às vezes você vai aplicar o regime jurídico próprio das instituições públicas, tá? Isso é uma coisa que vamos aprofundar daqui a pouco, certo? Mas no caso, tá, pessoal, tanto a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas podem ter duas finalidades, que na realidade isso aí vai separar dois tipos de empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Por exemplo, elas podem ser prestadoras de serviço público ou elas podem ser exploradoras de atividade econômica. Por que isso é importante? Quando a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são prestadoras de serviço público, eles vão ter um regime jurídico misto, mas um regime jurídico misto, mas ele é mais voltado para o regime jurídico público, tá? Ao contrário que se elas forem exploradoras de atividade econômica, o que é que acontece? Elas vão ter um regime jurídico misto, mas um regime jurídico que se aproxima mais das empresas privadas, tá? Professor, por que essa separação? Porque na realidade a finalidade aqui delas é bastante diferente, certo? Quando elas prestam serviço público, elas se assemelham muito, por exemplo, às autarquias, certo? Porque as autarquias também prestam serviço público. Então é natural que o regime jurídico delas, quando elas estão prestando serviço público, elas se aproximem mais do direito público. Tá? Isso é uma coisa que a gente vai aprofundar daqui a pouco. No que se refere à exploração de atividade econômica, certo? A empresa pública e a sociedade de economia mista, ela é criada para exercer uma atividade de cunho empresarial. Basicamente, explorar uma atividade econômica, que se diz, uma atividade de cunho empresarial. É interessante que essas empresas públicas e sociedades de economia mista, quando elas são exploradoras de atividade econômica, elas vão concorrer com as empresas privadas no mercado. Tá certo? É o caso, por exemplo, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica, né, são bancos, certo? Que concorrem no mercado com outros bancos. Concorre com o Bradesco, concorre com o Santander, concorre com o Itaú. Então, há um regime de competição entre eles, certo? Há um regime de competição entre eles, certo? Mas, professor, o Estado pode fazer isso? Pode, de forma excepcional. Você vai encontrar isso na Constituição Federal, aqui no artigo 173. Veja só, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então veja só, gente, é aqui nesse artigo que surge a polêmica figura do chamado Estado empresário. Veja só, nesse caso aqui, o Estado ele vai se comportar como sendo um empresário, certo? E no caso, o Estado ele vai fazer isso, né? Ele vai explorar diretamente a atividade econômica através da empresa pública e da sociedade de economia mista exploradoras de atividade econômica.
certo? É claro, tá, pessoal, que o artigo 173 da Constituição deixa bem claro que essa situação é uma situação excepcional, desde que necessário aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse público. Tá certo? Então, por exemplo, não poderia o Estado ele abrir uma padaria. Por quê? Porque não tem aí imperativo de segurança nacional e relevante interesse público. Tá? Mas no caso, existe relevante interesse público na existência da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Porque, de certa forma, além do Estado ele intervir no mercado diretamente, traz uma certa segurança para o sistema financeiro. Tá certo? Mas eu quero deixar bem claro que esse tipo de situação é uma situação excepcional. Perfeito? E no caso, haverá uma lei específica que trará o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens e prestação de serviços, dispondo sobre. Quero chamar a atenção, tá, pessoal, para esse dispositivo aqui. Veja só, que haverá a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, ou seja, regime jurídico próprio das empresas privadas, funciona como uma empresa privada, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, tá? Para memorizar, tá, gente? São 2 Cs e 2 Ts: civil, comercial, trabalhista e tributário. Então, a empresa pública, que ela é exploradora de atividade econômica, veja só, fins tributários, ela paga imposto normalmente, como se fosse uma empresa privada. Tá certo? Então, empresa pública, exploradora de atividade econômica, a sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, paga imposto normalmente, como se fosse uma empresa privada. Tá certo? Tranquilo? E aí, para terminar essa parte aqui, tem essa regra importante, tá? Licitação e contratos de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública, tá? Quando eu digo que é observado os princípios da administração pública, o que é que acontece? Significa que eles vão ter que cumprir os princípios da administração pública no que se refere à licitação e contratação, tá? Mas, gente, é importante que seja visualizado aqui que essa regra ela só se aplica nas atividades que não são que não está havendo uma concorrência comercial com as outras empresas do mesmo ramo. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, tá, pessoal? Por exemplo, quando você vai lá na Caixa Econômica pedir o financiamento da sua casa, obviamente que não precisa haver o quê? Licitação. Por quê? Porque nesse caso, a Caixa Econômica ela está atuando na sua atividade empresarial, na sua atividade fim. Então, quando a Caixa Econômica estiver fazendo isso, você vai aplicar o artigo 173, inciso 2, ó, no que se refere às obrigações civis e comerciais. Tá certo? Então, não precisa fazer licitação. Agora, se a Caixa Econômica Federal ela vai fazer uma reforma no prédio, digamos, vai mandar pintar o prédio, e aí vai contratar uma empresa privada para fazer isso, aí nesse caso aí, a Caixa Econômica Federal ela precisa fazer licitação. Por quê? Porque nesse caso da pintura do prédio, da reforma do prédio, a Caixa Econômica Federal ela não está competindo com os outros bancos, certo? Não há um regime de competição com outros bancos. Então, nesse caso, deverá fazer licitação.
A mesma coisa acontece, tá, gente, quando a Caixa Econômica ela quer contratar o seu corpo de funcionários. Ela deve fazer o quê? Deve fazer concurso público. Porque nesse caso também não se trata da atividade empresarial da Caixa Econômica, certo? Trata-se de quê? Trata-se de uma atividade meio, de uma atividade de suporte. Então, sempre quando você tiver uma atividade meio, uma atividade de suporte que vai ser prestada pela Caixa Econômica Federal, deve ser aplicado os princípios da administração pública, certo? Vamos supor que o Banco do Brasil ele vai comprar 200 computadores para colocar lá para os seus funcionários trabalhar. Gente, precisa fazer prévia licitação, porque aí se trata de atividade meio. Agora, se a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil estão vendendo seguro, estão abrindo conta corrente, contratando financiamento, aí eu já estou falando da atividade fim, no caso da atividade empresarial. E aí, no caso, você vai aplicar o inciso 2 aqui, que se refere à sujeição do regime jurídico próprio das empresas privadas. Certo? Essa parte é bem difícil, tá, gente? Mas você precisa fazer essa diferença. Quando é que que uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, quando ela é exploradora de atividade econômica, quando ela está realizando atividade meio e quando ela está realizando atividade fim. No caso, a atividade fim é uma atividade de cunho empresarial em que há uma concorrência com outras empresas do ramo. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, gente, visto essa classificação e essa forma como se dá aqui o exercício das empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, nós já podemos voltar aqui para os slides para continuar. Ok? Seguindo, tanto a sua criação como a extinção, elas são autorizadas por lei. Veja só, isso é um ponto que difere em relação às autarquias. A empresa pública e a sociedade de economia mista, a sua criação se dá por ato infralegal. Muitas vezes ocorre por decreto, tá, gente? Mas no caso, a lei, existe a necessidade de uma lei que autorize. Tá? Aqui a lei não cria, a lei apenas autoriza a criação, como também a extinção, certo? Para que uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista ela seja extinta, é necessário também a autorização por lei, perfeito? Como elas têm patrimônio público, tá, gente? Estão sujeitas aí ao controle do Tribunal de Contas, como também do Poder Executivo, tá? Poder Executivo, né? Obviamente, se você tem uma empresa pública federal, haverá um controle do Poder Executivo federal. Perfeito? No caso, tá, gente? Tanto a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas realizam contratos administrativos e devem fazer prévia licitação. Exceto, tá, pessoal? Exceto quando se tratar de atividade empresarial, que foi essa exceção que nós vimos há pouco, certo? Então, sempre quando elas forem exploração de atividade empresarial, elas não vão precisar fazer licitação. Mas se elas forem prestadoras de serviço público, certo? Ou mesmo se tratando de atividade meio das exploradoras de atividade econômica, elas devem fazer prévia licitação antes de realizar um contrato, ok? Então fica a dica, tá, gente? Só não precisa fazer licitação quando se tratar de atividade empresarial, da atividade fim delas, ok? Seguindo, gente, elas não possuem privilégios tributários, tá, gente? Empresa pública e sociedade de economia mista paga imposto, ok? Muito embora, tá, pessoal? Muito embora existem decisões judiciais que têm concedido, reconhecido na realidade,
imunidade tributária para empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, certo? Então, é possível que uma empresa pública e sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, tenha imunidade tributária, ok? A responsabilidade civil delas, tá, gente, também vai seguir aqui o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, tá? Vou colocar aqui para você se situar, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas existe um ponto importante aqui, tá, pessoal? Que quando elas forem exploradoras de atividade econômica, você também pode aplicar a legislação privada. Por exemplo, se a Caixa Econômica Federal ela lhe vender um seguro, nesse contrato de seguro você pode aplicar também o Código de Defesa do Consumidor ou a legislação civil de uma maneira geral. Ok? Seguindo adiante, elas não possuem, tá, gente, privilégio processual. Empresa pública e sociedade de economia mista não tem prazo em dobro, tá? Nem segue regime de execução fiscal, etc. É como se fosse um particular. Os bens dela, tá, gente, são bens privados, tanto da empresa pública como da sociedade de economia mista, vão ter bens privados, ou seja, pode ser penhorado, pode ser usucapido, tá? Muito embora exista uma exceção, a jurisprudência ela tem reconhecido a impenhorabilidade de bens da empresa pública e de sociedade de economia mista se esses bens eles estiverem afetados à prestação do serviço público, certo? Repetindo, os bens privados da empresa pública e da sociedade de economia mista podem se tornar impenhorados se eles estiverem utilizando esses bens para a prestação do serviço público, tá certo? Basta que esse bem, por que isso? Porque na realidade, se esse bem ele for penhorado ou for usucapido, vai atrapalhar a prestação de serviço público. Perfeito? Gente, outro ponto importante: empresa pública e sociedade de economia mista não está sujeito à falência. A Lei 11.101, que é a lei de falência, logo no começo ela já diz, não se aplica essa lei. Aí um dos incisos lá, empresa pública e sociedade de economia mista. Por quê? Gente, olha, falência não é quando está faltando dinheiro. Muita gente se confunde com isso, tá? Falência é um processo de extinção, é um procedimento, certo? De extinção de uma pessoa jurídica que está sujeita à lei de falência, tá? Normalmente sociedades empresárias. Então o que é que acontece? Como a empresa pública e a sociedade de economia mista só podem ser extintas por autorização legal, você não pode extinguir uma empresa pública e uma sociedade de economia mista através do procedimento da falência. Ah, professor, e se faltar dinheiro? Gente, o que é que vai acontecer? Simplesmente a empresa pública ou a sociedade de economia ela continua existindo, mas simplesmente ela vai colocar essa dívida no seu balancete. Mas ela não vai ser extinta por isso. E nem vai estar sujeita aí à lei de falência. Tá? Então, no caso o Estado ele resolve extinguir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, as dívidas delas serão disciplinadas pela lei que autorizar a extinção. Perfeito? Para terminar, pessoal, essa parte aqui se refere à questão do mandado de segurança. Tá? Cabe mandado de segurança contra empresa pública e sociedade de economia mista? Isso é um ponto bem problemático. Por quê? Gente, olha, o mandado de segurança ela é uma ação que você deve manejar contra a autoridade pública, certo? Então não tem problema nenhum você entrar com mandado de segurança contra a União, contra o Estado do Ceará, contra o município de Fortaleza, tá?
contra uma autarquia, né? Contra o INSS. Mas é a empresa pública e a sociedade de economia mista. Gente, o que é que diz a lei do mandado de segurança? Tá? O que é que diz a lei do mandado de segurança? Lei 12.016. O que é que diz essa lei? Que não caberá mandado de segurança no que se refere aos atos de gestão comercial. Professor, não estou entendendo. Na realidade, tá, pessoal? Esses atos de gestão comercial são aqueles atos de natureza empresarial, tá? Que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, vai caber mandado de segurança contra empresa pública e sociedade de economia mista, exceto quando se tratar de ato de gestão comercial. Então, por exemplo, se você fez um concurso para a Caixa Econômica Federal, como se trata de atividade meio, não é ato de gestão empresarial, se houver algum problema aí nesse concurso, na sua nomeação e tal, você pode entrar com mandado de segurança contra a Caixa Econômica, tá? Isso é em relação ao concurso. No entanto, se você vai fazer um contrato de financiamento do seu imóvel e a Caixa Econômica negou o seu financiamento, aí nesse caso você não pode manejar o mandado de segurança. Tá? Por quê? Porque se trata de atividade fim, atividade empresarial da Caixa Econômica. Tá? Cuidado, tá, gente? Essa é uma pergunta muito importante. Certo? Repetindo. Cabe mandado de segurança contra empresa pública ou sociedade de economia mista? Em regra, sim. Exceto quando se tratar de ato de gestão de comercial. Isso está lá previsto na Lei 12.016, a Lei do Mandado de Segurança. Antes de seguir adiante, tá, pessoal, eu quero dar uma outra observação aqui, de outra exceção que existe, em relação aos Correios, né, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né. No caso, tá, gente, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, os Correios, eles são qualificados como empresa pública, tá? No entanto, eles se comportam como autarquias. Então, em relação aos Correios, cuidado para você que vai fazer, por exemplo, concurso para os Correios, toma cuidado porque os Correios, ele é uma empresa pública, mas ele vai seguir o regime jurídico das autarquias. Então, em relação aos Correios, eu não vou aplicar essas regras que eu acabei de ver com vocês. Eu vou aplicar as regras das autarquias. Tá certo? Por que isso, professor? Segundo o STF, é porque os Correios eles exercem serviço público em caráter de exclusividade. Tá? Isso já foi decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal. A razão a que foi dada foi essa, que os Correios eles exercem atividade em caráter de exclusividade por delegação da União. Ok? Cuidado que é exceção, tá, gente? É uma empresa pública, mas ela segue as regras das autarquias. Perfeito? Para terminar essa unidade, tá, pessoal? Faltou a gente ver quais são as diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá? Muito fácil, tá, pessoal? Muito fácil. A empresa pública, ela tem a composição do seu capital todo público. Já a sociedade de economia mista, como o próprio nome está dizendo, ela tem o capital o quê? Público, mas privado. Mas só lembrando que para fazer parte da administração pública, mais da metade do seu capital deve ser público, tá? Em relação à forma societária, tá, pessoal? A empresa pública ela pode adotar qualquer forma societária. Ela pode ser uma sociedade limitada, ela pode ser uma comandita por ações, ela pode ser uma sociedade por ações, tá? Pode ser qualquer forma societária. No entanto, a sociedade de economia mista obrigatoriamente deve ser uma sociedade por ações, tá? Obrigatoriamente deve ser uma SA. Perfeito? E para terminar, gente, nós temos aqui um dado importante
que é a relação à competência de foro, mas mais especificamente quando se tratar de empresa pública federal e sociedade de economia mista federal. O que é que acontece? Lá no artigo 109, inciso 1 da Constituição, você vai encontrar uma parte da competência da Justiça Federal, certo? Vamos lá pegar esse artigo para que a gente possa estudar melhor. Veja só, artigo 109, inciso 1. Vamos ver aqui. Já chegando. Opa, passei. Aqui. Artigo 109, inciso 1. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Cuidado aqui, pessoal, que não tem sociedade de economia mista federal, apenas empresa pública federal. Então, por exemplo, um processo contra a Caixa Econômica Federal, eu tenho que entrar onde? Lá na Justiça Federal. Mas se for um processo contra o Banco do Brasil, você deve entrar na Justiça Estadual. Ok? Mesma coisa também em relação à competência criminal. Um assalto à Caixa Econômica, esse assalto ele vai ser processado na Justiça Federal. Um assalto ao Banco do Brasil, esse assalto será processado na Justiça Estadual. Ok? Então é só essa diferença em relação à empresa pública federal que tem foro na Justiça Federal. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Bom, gente, basicamente o que eu queria ver com vocês era isso, certo? Qualquer dúvida tiraremos aí em sala de aula, ok? Voltaremos em outro vídeo para mais uma matéria. Um grande abraço e bom estudo.